E eu percebo muito mais da direita portuguesa um nós contra eles do que da esquerda. Porque normalmente esse discurso de nós contra eles é um discurso normalmente da esquerda brasileira, certo? E eu vejo a direita tomando essa pauta. Eu vejo, tudo bem que tanto Lula quanto Bolsonaro, os dois são populistas, né? Mas eu vejo hoje muito mais a direita portuguesa ser populista do que a esquerda, curiosamente, certo? Eu vejo muito mais aqueles cortes rápidos, aquelas respostas imediatas, aquela coisa do corte do TikTok, do corte do Instagram, sabe? Muito mais sendo usado pela direita portuguesa do que pela esquerda, certo? E ok, isso aqui até se assemelha, porque a direita brasileira soube usar muito melhor as redes sociais do que a esquerda brasileira, né? E eu acho que a direita portuguesa também consegue usar melhor do que a esquerda, tá? A gente aqui está falando um pouco de comunicação também. Mas o que é importante você entender? A minha análise seria: pense a esquerda portuguesa como um partido democrata americano. Pense a direita portuguesa como um partido republicano. Lógico, o partido republicano é mais bélico, guerra, invasão, aquela coisa toda. Longe disso na direita portuguesa. Não tem qualquer... O português ele é muito pacífico, certo? Ele não tem essa propensão para conflitos, para invasões, não. Tanto a direita quanto a esquerda portuguesa são extremamente pacíficos no que diz respeito a estímulos à guerra, tá? Ambos são contra qualquer tipo de guerra. E, recentemente, até no último debate, o André Ventura mesmo disse que não apoia como o Trump tem lidado com a Europa, por exemplo, que, de fato, a Europa está sendo escanteada no cenário internacional, nas tomadas de decisão. A Europa tem sido deixada de lado e os Estados Unidos têm decidido diretamente com China e com Rússia, sem interferência dos grandes países europeus, porque França, ninguém respeita o Macron, Alemanha tem líder fraco, Inglaterra, Reino Unido tem líder fraco, e historicamente Portugal e Espanha têm líderes fracos, né? E a Itália, que tem uma líder que parece que é forte, mas também não tem força nenhuma no cenário global, né? Tem aparência no sentido espalhafatoso, mas relevância internacional mesmo para a tomada de decisão das grandes decisões não tem força alguma, né? Está sempre lá nos Estados Unidos e de guarda baixa perto do Trump, né? Foi o que a gente viu na conversa do Trump lá com o Zelensky, né? Que teve que o Zelensky virou nada, né? Foi atropelado ali pelo Trump e pelo J.D. Vance também, né? O vice-presidente americano. Ou seja, aquilo ali mostra a fragilidade da Europa hoje no cenário global. É uma triste realidade, mas é o fato, né? Não pesa a opinião da Europa para esse tipo de decisões globais, vamos dizer assim, como já pesou no passado, né? Fruto dos seus fracos líderes que existem nos últimos anos. Então, o que a gente observa nisso tudo? A gente observa que a gente está diante de uma semana extremamente importante, porque vai decidir 5 anos, e aqui, entenda uma coisa: eleição presidencial em Portugal e eleições para primeiro-ministro. O primeiro-ministro é como se ele fosse o CEO, né? Ele que é o executivo ali, aquele que faz acontecer no país mesmo, né? Ele executa, nesse sentido, né? Ele tem ali o Congresso, aquela coisa toda, mas é ele que faz a coisa acontecer, ele coloca a pauta em jogo. E o presidente é aquele que vai sancionar ali, aquele que vai vai aprovar ou não. Então, ele tem a caneta final, né? Então, é diferente do Brasil, né? A figura do primeiro-ministro é muito importante no contexto português. Hoje, o primeiro-ministro é o Luís Montenegro, que vamos chamar de centro-direita, né? Que é do PSD, né? É um centro-direita, mas no seu primeiro mandato ali, ele caiu e depois voltou, ele estava mais alinhado ao PS. Nesse segundo mandato, ele ficou um pouco mais alinhado ao Chega, porque o Chega teve um número de votos maior, mas
pelo que está aparecendo, e aí eu trago algumas informações aqui, das análises que estão sendo feitas, está sendo dado como quase certa a eleição, né, do candidato Antônio José Seguro, né, pelas análises que têm sido feitas, né, pela mídia portuguesa, parece que em torno de 70% dos votos deve ir para o candidato do PS, né, e o André Ventura sai fragilizado dessa eleição se isso de fato se confirmar, porque ele estava vindo numa ascensão, estava vindo sim num crescimento, tanto é que ele, na parte ali né, do alinhamento ao primeiro-ministro Montenegro nesse segundo mandato dele, estava sendo muito mais forte, tanto é que pautas de mudança de leis de nacionalidade, mudanças de leis de estrangeiros, e inclusive atropelos inconstitucionais, né, que foram propostos e aprovados pelo parlamento, eles tiveram maioria porque eles tinham 2/3, né? Então, um terço é do próprio governo, o PSD, o segundo terço é o Chega, o partido Chega, e o terceiro terço é o PS, né? São os partidos socialistas, vamos dizer assim. Então, estava tendo 2/3, maioria, e por isso muitos atropelos, muitas aberrações foram propostas para mudança de lei de nacionalidade e de lei de estrangeiros. Assim, aí entra aquela coisa linda que a gente está vivendo uma rusga grande no Brasil, mas que em Portugal a gente ainda tem as instituições preservadas. Há claramente em Portugal a separação entre os poderes. Então, por mais que o parlamento tivesse feito ali leis que atropelassem a Constituição, foi barrado pelo presidente. Ou seja, aquela canetada final ali do executivo, né? O primeiro-ministro ele atua com o legislativo, né? Produzindo ali as leis. Quando ele chega para o presidente sancionar, que é atualmente o Marcelo Rebelo de Sousa, ele entrega para o Tribunal Constitucional. Ou seja, ele é professor de Direito Constitucional, Marcelo, ele olha para aquilo e fala, opa, não está legal essa lei, não. Manda para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vai e nega, manda voltar para o parlamento. O que a gente vive, infelizmente, no Brasil, não estou falando desse governo, nem do anterior, nem do anterior, nem do anterior, o que a gente vive no Brasil é um atropelamento. Às vezes é o STF, né, é o Superior Tribunal que vai legislar, ou seja, vai criar a lei, às vezes vai executar. Às vezes é o parlamento que tem o orçamento no Brasil, e isso é uma função inicialmente do executivo. O executivo legisla através de decreto, cria decreto e vai governando através de decreto, ou seja, sem a necessidade de aprovação no parlamento. Ou seja, é uma confusão. Ou o parlamento propõe uma lei e aí algum deputado ou senador aciona o STF barra a lei que foi... Ou seja, o Brasil está vivendo um caos das instituições e não há esse equilíbrio entre os poderes. Em Portugal ainda há. Ainda há democracia. Ainda há democracia em Portugal. Então, se um dos poderes levanta uma legislação que fere a Constituição, os outros poderes têm ainda força para poder barrar. E foi o que aconteceu em Portugal. Curiosamente, também aconteceu na Itália. A gente tem um presidente fraco na Itália, que é o Mattarella, que não teve a capacidade que o Marcelo teve de negar uma inconstitucionalidade. E aí coube ao Tribunal Constitucional da Itália a barrar, por exemplo, o decreto Tajani lá, decreto 36 de 2025, né, que propôs aberrações nas mudanças das leis de nacionalidade e direitos adquiridos há muitos anos e estava sendo atropelado por conta de uma pessoa sem juízo, né, e de um governo que não cumpre a Constituição. E aí o governo foi envergonhado, foi humilhado porque não conseguiu aprovar, porque há um judiciário independente na Itália, o que permitiu que não houvesse esse absurdo, né? E aí agora em março deve ser votado definitivamente algo inconstitucional, algo que sequer deveria ser aprovado, uma vez que fere a Constituição, certo? Se existe uma Constituição, existe um limite,
e se esse limite é atropelado, jamais isso poderia avançar para uma próxima casa, né? E foi avançado na Itália por conta de um presidente fraco. Em Portugal não avançou porque tinha um presidente forte, né? Um presidente que teve peito e não sucumbiu ali aos desejos do André Ventura, por exemplo.